Bom dia a todos, meu nome é Luiz, sou residente do segundo ano de Cardiologia Pediátrica, aqui do Hospital da Criança. O artigo científico de hoje é esse, o título Pulmonary Vasodilator Therapy in Children with Single Ventricle Physiology, Effects on Saturation and Pulmonary Arterial Pressure. É um artigo publicado na Pediatric Cardiology, na revista. Foi publicado agora no dia online, pelo menos, agora no dia 30 de julho deste ano. Os autores, então, Ida Jeremiasen, Karin Landmark, Nikma Aipes, Van Kleitran e Sanhi Moledina. É um artigo britânico, do Reino Unido. Bom, então, em pacientes que possuem fisiologia univentricular, a conexão cavo-pulmonar total, que é a cirurgia de Fontan, ela é o último estágio cirúrgico. Só que para haver um bom fluxo pulmonar, para essa cirurgia ter um bom sucesso, é necessário que haja, então, uma baixa resistência vascular pulmonar também. Então, a resistência vascular está diretamente relacionada ao fluxo, que está, obviamente, diretamente relacionado à pressão da artéria pulmonar, que é o objetivo da avaliação desse estudo com os vasodilatadores. Então, alguns sinais clínicos e efeitos secundários dessa resistência vascular aumentada, elas são caracterizadas como cianose, redução da tolerância a exercícios físicos, e nos pacientes que já possuem o Fontan, que já possuem a conexão cavo-pulmonar total, além disso, teria a bronquite plástica, que seria um meio indireto, e a enteropatia perdedora de proteína, que também está relacionada a essa pressão aumentada. Bom, um dos mecanismos, ainda não tem muito bem elucidado todos os mecanismos porque essas crianças têm esse remodelamento na resistência vascular pulmonar, mas um deles seria pelo fluxo, uma hipótese, seria o fluxo passivo não pulsátil que essa artéria pulmonar recebe após os estágios cirúrgicos, e a hipoxemia que esses pacientes têm, levando assim a formação de colaterais sistêmico-pulmonares que então estariam relacionadas também a essa doença vascular pulmonar. Bom, os vasodilatadores pulmonares eles são capazes de aliviar os sintomas e de reduzir, assim, a resistência pulmonar, vascular pulmonar desses pacientes. Por isso, então, o grande uso deles, principalmente nessa população também, que é o objetivo nosso. As crianças com a fisiologia univentricular elas possuem, então, sintomas mesmo com uma pressão média de artéria pulmonar menor do que 20, que seria o limiar, 20 milímetros de mercúrio. Então, pressões de até 15 milímetros de mercúrio, por exemplo, nessas crianças já seria suficiente para ter manifestação clínica. E além de que uma pressão de 15, 20 ou mais e disfunção ventricular traria um maior risco de falência após a conexão cavo-pulmonar total, gerando maior mortalidade. Bom, além do fluxo passivo não pulsátil, uma outra fisiopatologia que está relacionada também a esse aumento da resistência vascular pulmonar seria disfunção nas vias do óxido nítrico endotelial, do tecido pulmonar. E isso favoreceria, então, o aumento da endotelina 1, que seria um potente vasoconstrictor e causando remodelamento vascular. E entraria aí, então, o uso, por exemplo, da sildenafil e bosentana, que são dois medicamentos que foram utilizados nesse estudo. O objetivo, então, seria avaliar os efeitos da terapia com vasodilatadores em pacientes nos diferentes estágios cirúrgicos da fisiologia univentricular,
e um potencial impacto na saturação, na pressão arterial pulmonar e na progressão para o próximo estágio cirúrgico desses pacientes. Os registros médicos, os dados obtidos, então, foram obtidos pelos registros médicos do Serviço de Hipertensão Pulmonar Infantil do Reino Unido, do Hospital Great Ormond Street, de Londres, que foi realizado, então, segundo os autores, uma análise retrospectiva de crianças menores de 18 anos com fisiologia univentricular que usaram os vasodilatadores entre os anos de 2004 e 2017. Bom, retrospectiva segundo o que está os autores, mas a gente vai ver até na classificação lá no final, esse na verdade é um trabalho que ele é prospectivo. O autor ele vai no passado pegar esses dados, porém ele acompanha esses dados das crianças, então o estudo em si ele é prospectivo, vai desde o início do tratamento até o fim dele. A população, a amostra do estudo foi dividida em 3 grupos. O primeiro grupo seria o estágio 1, seria crianças que realizaram apenas cirurgias de shunt, ou Norwood, ou bandagem. O segundo grupo é os pacientes que tiveram a cirurgia de Glenn, anastomose cavo-pulmonar bidirecional. E o terceiro grupo é o grupo do Fontan, que seria a conexão cavo-pulmonar total. Bom, a saturação e pressão pulmonar média foram coletadas 12 meses antes até o início do tratamento, né, com os vasodilatadores, e foram coletadas também durante o acompanhamento, então 12 meses antes do início do medicamento, 12 meses após o início do medicamento e, no caso da saturação, ainda coletaram ainda 12 meses após o término dos medicamentos. Isso vale para a saturação. A pressão, na verdade, foi 2 aferições, pelo menos. Uma no início, antes do tratamento, e outra seria com um tempo médio, um período médio de 1,3 anos após o início. Então, a gente não tem dados, pelo menos descritos no artigo, de pressão média da artéria pulmonar após a interrupção da terapia. Os dados foram obtidos desses pacientes por meio de ecocardiograma, de pelo menos 35 dos 36 pacientes do estudo. A saturação de oxigênio, dos dados que a gente vai ver a seguir, são de 16 pacientes, desses 36, e a pressão média de artéria pulmonar são de 17 pacientes, no total de 36. E isso porque o próprio autor cita fatores de confusão que teve em alguns pacientes, por exemplo, infecção grave ou outras intervenções nas artérias pulmonares. Cita vários exemplos que isso causaria um viés nessa amostra. Então, eles acabaram obtendo das análises estatísticas esses pacientes. Portanto, ficaram só esses que eu falei. Para a análise estatística, foram feitas para as variáveis contínuas, né? Foi utilizado média e amplitude de variação, e o teste T-de-Student pareado, ele foi utilizado para analisar as médias, para comparar, né, as médias na saturação e na pressão média da artéria pulmonar nos grupos. Seria, né, antes do tratamento e após o tratamento. Bom, do total de 36 pacientes na amostra, a gente tem, nessa tabela 1, 14 desses pacientes com um ventrículo direito dominante. Tivemos 12 pacientes com ventrículo esquerdo dominante. 9 teriam uma dominância combinada, né, dos 2 ventrículos, e 1 classificado como um ventrículo ambíguo. Esses pacientes também tinham outras complexidades. Então, o próprio autor cita, e aí na tabela a gente consegue ver a interrupção da veia cava inferior, que foi observada em 4 desses pacientes.
O isomerismo atrial foi observado em 8 pacientes e a destrocardia, novamente, em mais 4 pacientes. Então, aqui no canto direito, a gente consegue ver o número total dos pacientes dividido pelos grupos. 8 no grupo de primeiro do estágio 1, 12 no grupo de Glenn e 16 no grupo de conexão cardiopulmonar total. Como dados demográficos, então, dessa tabela, a gente pode observar a idade média no início do estudo, que foi de 7,8 anos, né, que variou de indivíduos com 1,1 até 17,2 anos de idade. E outra curiosidade é que, no estágio 1, a média de idade no início do estudo era de 5,1 anos de idade, variando entre 1,2 a 12,3. O próprio autor cita que essa média alta no estágio 1 foi devido basicamente a 5 pacientes que tinham idades mais elevadas, portanto, essa média foi elevada. Então, assim, até como uma observação, acho que o ideal aí nem seria usar uma média, seria usar a mediana, porque a gente conseguiria excluir esses extremos e aí não daria esses valores tão elevados. Também a gente observou que cerca de metade dos pacientes eram do sexo masculino e metade do sexo feminino. O tempo médio de acompanhamento do estudo era de 4,7 anos. A gente vê aqui que tem um número 0 a 12,8. Esse 0, o autor cita que seria um paciente que foi apenas na primeira consulta. A idade média de início, então, do sildenafil, do uso do sildenafil, era de 6,6 anos de idade. E a da bosentana estava em torno de 7,9 anos de idade, de média. O tempo total, né, médio aí, de acompanhamento com o grupo de sildenafil foi de 5,3 anos e do grupo de bosentana foi de 4 anos. A bandagem pulmonar foi realizada, então, em 16 pacientes, que enquanto estavam no estágio 1, né, nos seus respectivos estágios 1. Então, desses 16, 11, pelo menos, tiveram a bandagem realizada após um mês de vida, um mês de idade, que configuraria um procedimento um pouco mais tardio. Então, aqui separado pelos grupos, a gente pode ver dos 7 que tiveram bandagem do estágio 1, que permaneceram no estágio 1, 5 né, tinham mais de um mês. No grupo Glenn, dos 3, 2 tinham mais de um mês. E no grupo Fontan, dos 6 pacientes que realizaram, 4 tinham mais que um mês também. Intervenções nas artérias pulmonares devido à estenose. Então, cerca de 22% tiveram, de 8 pacientes, né? Ele cita que 6 deles foi realizado dilatação por balão, por cateterismo, e 2 foram para cirurgia, para intervenção. 10 pacientes tinham uma comunicação interatrial restritiva e precisaram de procedimento cirúrgico para ampliação da mesma. 10 pacientes do grupo tiveram arritmia, aí variou entre flutter, bloqueio atrioventricular, JET, e 11 pacientes tinham outras comorbidades associadas. Então, a gente pode ver trissomia do 21, síndrome de Charge, deficiência do fator 5 de Leiden, então, tem várias comorbidades associadas nessas crianças. No gráfico, nesse gráfico a gente consegue, ele demonstra, na verdade, só a quantidade de pacientes do grupo de sildenafil que utilizou de monoterapia. Então, 15 pacientes utilizaram apenas o sildenafil durante todo o período de tratamento. Um paciente usou apenas o bosentano. Nos pacientes que tiveram terapia adicional, ou seja, iniciaram com um medicamento e depois evoluíram com mais um medicamento, mais outro, 13 do grupo de sildenafil tiveram associado bosentana posteriormente ou outro medicamento, e 3 do grupo de bosentana tiveram associação com sildenafil ou outro medicamento.
E 4 pacientes desse total, dos 36, já tiveram, já logo de início, a terapia combinada com os 2 medicamentos. Com relação, então, à terapia, que só para ilustrar, ele cita no texto, apesar dele referir que isso não influenciou nos resultados, mas, como curiosidade, os medicamentos que essas crianças usavam, além dos vasodilatadores, diurético foi a maioria, né? 64% usava diurético e continuou usando após o fim do estudo. E 47% usava o Malivan, varfarina, né? Logicamente, nos grupos de Glenn e principalmente no grupo de Fontan. Aqui na figura A gente pode ver a saturação, que ela foi aferida antes do início do tratamento, então seria essa região, e durante, né, após 12 meses do início, que é durante o acompanhamento ainda. Então a gente vê que houve realmente um aumento na saturação em todos os casos. Tanto é que aqui ele coloca o valor de P de menor que 0,01. Então, houve realmente um aumento com significância estatística. Já no gráfico P, a gente não pode observar essa, como se diz, essa mudança. Não houve mudança, na verdade, na adição de outros medicamentos de terapia combinada, por exemplo, na saturação. Então, permaneceu basicamente igual. Não teve, então, significância estatística. Não foi melhor adicionar mais um medicamento. Então, o único gráfico que a gente tem de pressão média de artéria pulmonar é esse, da figura 3. E aqui a gente consegue ver também, como eu havia dito lá atrás, a aferição antes do início do tratamento, aqui dos 3 grupos, né? Cada risquinho desse seria um paciente e a coloração é dos grupos. E durante o acompanhamento, cerca de 1,3 anos após, na verdade. Então, o autor, ele cita, eu acabei não falando, mas a saturação média dos grupos variou de 80 para 85 com o uso da medicação, por cento de saturação de oxigênio, né? E a pressão da artéria pulmonar variou de uma média de 19 milímetros de mercúrio antes do tratamento para 14 milímetros de mercúrio de média após o tratamento. Isso ele cita no texto. Então, de certa forma, houve uma redução significativa. Novamente, o P é menor que 0,01. Outra observação também que a gente pode fazer é que pressão está relacionada, como a gente viu, com fluxo, resistência. Então, provavelmente, talvez não seria o melhor dado a pressão pulmonar nesse estudo para uma avaliação prognóstica, por exemplo. Eu acho que seria mais interessante se ele tivesse mostrado os cálculos da resistência vascular, por exemplo, pulmonar de cada paciente. Porque, igual a gente viu que teve paciente que tinha estenose pulmonar, entre outros fatores, qualquer outro fator que pode diminuir o fluxo, por exemplo, não aumentaria a resistência, mas diminuiria o fluxo, e aí a pressão também cairia. E vice-versa. Ele não fala como foi feita a aferição, o cateterismo, a sedação, se foi entubado, se não foi entubado, qual a fração expirada de oxigênio, tudo isso pode influenciar na pressão. Então, a gente não tem esses dados no trabalho. Aqui, como resumo do estudo, então, dos 36 pacientes da coorte, 12 do estágio 1, no início do tratamento, desses 12, um evoluiu para Glenn, ficou estagnado em Glenn até o final do estudo, um evoluiu para cirurgia de Kawashima, tivemos 3 que evoluíram para um Fontan, sendo que um via Glenn e 2 via Kawashima, cirurgia de Kawashima. E do grupo de Glenn, que inicialmente era 8, 2 pacientes conseguiram evoluir para a cirurgia de Fontan. E aqui do lado dos 16 pacientes de Fontan, ele exemplifica o número e as comorbidades desse grupo. Então, 7 pacientes tinham como critério do uso de vasodilatador a enteropatia perdedora de proteína, um foi devido a CIT,
2 por bronquite plástica e 6 por cianose e redução da tolerância à atividade física. Aqui nesses gráficos, seria do gráfico A, da figura A. Os motivos para a descontinuidade do tratamento foram vários, segundo o autor. Então, temos esses 3 motivos. Então, aqui a gente consegue ver indivíduos que tiveram progressão do estágio cirúrgico com melhora dos sintomas, então eles foram descontinuados. Tivemos 3 pacientes nesse grupo que usavam sildenafil e 2 que usavam bosentana. Tivemos um paciente do grupo de sildenafil que descontinuou por efeitos colaterais, 3 do grupo bosentana, e um paciente do sildenafil que descontinuou o uso do medicamento por efeitos insuficientes, contra 7 do bosentana. E o último gráfico seria, do lado B aqui, a saturação de oxigênio no momento da descontinuação da terapia e após 12 meses sem o uso do medicamento. Então, a gente pode ver que, na verdade, não houve mudança significativa, né? Então, o P, ele, lógico, é 0,45, mas a gente pode observar que não houve queda nem grande aumento da saturação após a descontinuidade. Então, os autores eles referem que teria segurança na descontinuação do uso desses medicamentos a longo prazo, sem efeito colateral, sem efeito rebote na saturação, por exemplo. As limitações do estudo. Então, por ser um estudo de centro de referência nacional, lá do Reino Unido, os pacientes provavelmente poderiam ter mais complexidades em suas cardiopatias do que se fossem centros regionais. Seria um viés, como é um centro de referência, para eles chegarem um paciente muito mais grave do que para os outros centros. Então, por conta disso, poderia ter alteração nesses resultados. E apesar de ser um grande centro, há uma população pequena de crianças com fisiologia univentricular em uso de vasodilatadores. A gente pode ver pela amostra pequena que esse estudo teve, apesar de que os autores citam que esse seria um dos maiores estudos até então nesse tipo de análise. E as considerações finais do estudo. Então, os mecanismos para a doença vascular pulmonar nessas crianças, eles não são totalmente entendidos e futuros estudos, idealmente experimentais, prospectivos, randomizados, controlados e multicêntricos, eles são necessários para uma melhor avaliação, melhor entendimento e terapêutica desses pacientes. Então, agora a gente pode classificar esse trabalho. Então, quanto à característica intrínseca do trabalho, ele é do tipo quantitativo, né? É um trabalho quantitativo, analítico, né? O delineamento dele. Opa. Deu um errinho aqui, era para apagar tudo. Tá indo devagar. Enfim, então, analítico. Quanto à característica espacial, a gente pode definir esse trabalho como um trabalho laboratorial quase experimental. Por que quase experimental? Porque ele não foi randomizado e nem é duplo cego. Portanto, a gente não pode chamar ele de experimental. Era para ser mais rápido. Aqui, como eu havia dito nos primeiros slides, então, quanto à característica temporal. É prospectivo, retrospectivo, como que é? Então, o autor ele vai no passado, ele busca dados de 2004. Então, só que o autor, se a gente analisar o estudo em si, né, que é o que a gente deve levar em conta, o estudo ele é o quê? Ele vai adiante, caminha no tempo. Então, ele é prospectivo. Ele pega desde o início da terapia até o final e acompanha esses pacientes. Então, é uma coorte prospectiva. E, novamente, vamos resumindo, é um trabalho longitudinal, de direção lógica, natural, e aqui, uma coorte contemporânea ou histórica? É uma coorte histórica pelo tempo, pelo período, né? Ele pega dados desde 2004 a 2017, por isso a gente pode classificar como uma perspectiva histórica, e quase experimental.
E por último, quanto à finalidade do trabalho, ele não é para estudo de prevalência, nem ensaio clínico, também não avalia teste diagnóstico e nem curso de efetividade. Ele avalia, de certa forma, o prognóstico desses pacientes que utilizaram os vasodilatadores. E é isso, muito obrigado. Bem, então é um artigo publicado recente, né, numa revista de impacto, num grupo bem relevante, com uma casuística, segundo os autores, a maior existente. Então, é um trabalho que deve ser lido com bastante atenção, né? Pelo título, a gente vê que ele se propõe a utilizar vasodilatadores pulmonares em crianças com fisiologia de ventrículo único, e o objetivo dele é medir os efeitos sobre a saturação e a pressão arterial pulmonar. Bom, no resumo, eu destaco aqui 2 pontos interessantes. Ele comenta que em crianças com fisiologia de ventrículo único, a resistência vascular pulmonar pode causar algum prejuízo na evolução. Então, o foco seria a resistência realmente. E o que ele detectou foi uma redução na pressão arterial pulmonar média, de 19 para 14, e um aumento na saturação de oxigênio, de 80 para 85. Então, foram os dados com relevância estatística que ele detectou. Reduziu a pressão arterial pulmonar média e aumentou a saturação arterial de oxigênio. E a proposta era estudar todos os 36 casos. Só que, como o Luiz ressaltou, haviam os chamados elementos de confusão, né? Que são elementos de confusão? São situações clínicas que provavelmente falseariam o resultado se fosse mantidas, né? Então, o estágio cirúrgico, se fez ou não fenestração, se teve intervenção arterial pulmonar, alguma infecção. Então, tudo isso, se presente no paciente, mudaria o valor da pressão e da saturação. Então, o que ele fez foi excluir esses casos e só estudou realmente os que estavam isentos desses elementos de confusão. Tudo bem, o correto no momento seria isso mesmo para avaliar os casos, só que isso já alerta o leitor, né, que não é uma situação de mundo real, né, porque na verdade ele avaliou 17 ou 16 casos, e também não fica seguro pelo texto se todos os que avaliou a saturação são os mesmos que avaliou a pressão, porque eventualmente ele pode estar avaliando a saturação, a evolução da saturação em um caso, e depois esse caso teve algum problema, não mediu a pressão por algum problema, então você não tem certeza se os 17 de um grupo são os 16 do outro. De qualquer forma, fica a mensagem que esse estudo ele está vendo metade praticamente dos pacientes, então já foge um pouquinho do mundo real. Tem que sempre lembrar isso. Quando seguir uma criança no ambulatório, esse dado vai valer se ela estiver totalmente bem, sem qualquer intercorrência. Então, fez bem em citar, foram omitidos da análise, e isso é um alerta para o leitor. Bom, revendo a estatística, a gente vê que muitos dos elementos que a gente já viu no curso, né, começa a ressaltar com maior facilidade agora quando a gente vê. Então, ele fala que as variáveis contínuas, que seriam as variáveis contínuas que ele está estudando? Pressão, né, porque é um número verdadeiro, que permite fracionamento. Então,
variável contínua. Saturação arterial de oxigênio é um número verdadeiro, permite fracionamento, é uma variável contínua. E esses dados ele fala que vai mostrar como média e range, né? O range não é uma forma convencional de se associar com os elementos de variação da média, né? A gente já viu que a média, geralmente, ela é representada com desvio padrão, né? Que é o mais comum da média. Em todo caso, ele apresentou como média e range, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, tem que fazer uma diferenciação, que eu vou mostrar, o range da amplitude de variação. Não é exatamente a mesma coisa, elas mostram os mesmos valores, mas a leitura é um pouquinho diferente. Vejam que ele foi atrás da normalidade, lembra que a gente viu sobre curva de Gauss? Ele não indica qual teste ele usou, mas ele foi atrás da normalidade, tinha que ter a distribuição normal, e usou teste T pareado. Então, muito bem, né? Porque a melhor amostra é a amostra pareada, ou seja, o paciente é controle dele mesmo. E aqui ele tinha oportunidade para isso, que era a saturação e a pressão antes do tratamento e a saturação e a pressão após o tratamento. Então, ele tinha como comparar o paciente com ele mesmo. Era variável quantitativa contínua, passou no teste de normalidade, então o teste exato é realmente o teste T pareado. Bom, na forma de apresentação, ele põe aqui a média, né? E ele fala o range. Mas qual a diferença de range para amplitude de variação? Vamos dar aqui o exemplo do tempo de segmento em anos, aqui no estágio 1, por exemplo. Então, ele diz que a média foi 6,1 anos e indica, entre parênteses, os valores de 2,4 a 12,8. Como ele indicou que é o range significa o valor menor até o valor maior, né? Então, o menor valor de tempo de segmento foi 2,4 anos e o maior foi 12,8 anos. Qual é a diferença disso com amplitude de variação? Veja que existem 6 elementos que são as medidas de dispersão da estatística, né? Amplitude de variação, a variância, o desvio padrão, o erro padrão, o coeficiente de variação e amplitude interquartil. Lá no curso a gente focou no desvio padrão e na amplitude interquartil. Essas são medidas de dispersão, ou seja, quanto que os valores se afastam da medida de tendência central, ou da mediana, ou da média. Mas a amplitude de variação é o seguinte, é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Então, voltando aqui no slide, nesse tempo de segmento de médio de 6,1 anos, a amplitude de variação seria 12,8 menos 2,4, ou seja, quanto tem de diferença ou de variação entre o menor tempo e o maior tempo. Isso que ele apresenta aqui realmente é o range. O range é o valor mínimo e o valor máximo. De qualquer forma, seja amplitude de variação, seja range, eles dão pouca informação, né? Porque ele só depende de 2 valores, e esses 2 são os 2 pontos extremos. A gente não sabe se os restantes dos 34 casos estão mais perto do valor menor ou mais perto do valor maior. Então, se eu tivesse só, exagerando aqui, 2, 3, 4 e 32, né? Então, o range me falando 2 e 32, eu não sei nada sobre os outros, se eles estão mais perto do valor mínimo, se eles estão difusamente distribuídos, mais perto do valor máximo. Por isso que o desvio padrão é uma informação mais útil quando você está trabalhando com média. Vejo que a amplitude, ela também vale
para quando for mediana, né? E no caso aqui é chamado amplitude interquartil. Então, como a amplitude de variação da média é o valor maior menos o menor, para quando se trabalha com mediana, a amplitude interquartil é o quartil 3, é o valor do quartil 3, menos o valor do quartil 1. Né? É diferente do range interquartil. É a mesma analogia que a gente fez com a média lá. O range interquartil é o valor mínimo do intervalo interquartil, que é o Q1, até o valor máximo do intervalo interquartil, que é o Q3. Então, se eu fosse apresentar o range da mediana, seria o valor da mediana e, entre parênteses, o Q1, Q3. E a amplitude interquartil seria o valor Q3, vamos supor aqui no caso 100, por exemplo, 140, né? A amplitude interquartil seria 100 menos 40, seria 60. Então, tem 50% dos valores distribuído no intervalo de 60 unidades. Bem, o desenho do estudo eu achei bem interessante. Vejam que ele pegou, se propôs a utilizar a terapêutica vasodilatadora pulmonar num grupo selecionado de crianças com fisiologia do ventrículo direito, e o resultado que ele queria observar era a variação da saturação de oxigênio, esperando uma subida, provavelmente, e uma redução da pressão arterial pulmonar. Como é antes e depois, realmente amostras pareadas é o desenho do estudo. Só que ele fala ali mais para frente que ele separou em 3 grupos. Isso pode dar alguma confusão em quem está lendo. Ele dividiu em 3 grupos, dependendo no estágio cirúrgico, que era o estágio 1, shunt, Norwood ou bandagem. O estágio 2, que era o Glenn, bidirecional, uma anastomose cavo-pulmonar bidirecional. O estágio 3, que era a conexão cavo-pulmonar total. Mas esses 3 grupos aqui não quer dizer aqueles 2 do pareado. Aqueles 2 do pareado é dentro de cada grupo aqui. Então, no estágio 1, ele pareou antes e depois. No estágio 2, pareou antes e depois. No estágio 3. Então, essa divisão 3 grupos é mais genérica. Não foi estudado comparar o estágio 1 contra o estágio 2 contra o estágio 3. Né? Como o Luiz já falou, ele analisou retrospectivamente, mas o trabalho não é retrospectivo, ele acompanhou a evolução da causa para o efeito. Então, veja, se fosse 3 grupos, ele teria que fazer uma análise de variância, por ser variável quantitativa contínua, né? Ou fazer um Friedman, se fosse uma variável contínua, mas sem distribuição gaussiana. Na verdade, ele fez corretamente um teste T pareado, porque era dentro de cada grupo que ele avaliou, dentro do grupo 1, dentro do grupo 2, dentro do grupo 3. A saturação foi medida, como foi dito, sem os fatores de confusão. Então, teste pareado, por isso que 16 pacientes. E o gráfico de linha, por que o gráfico de linha? O gráfico de linha está correto, porque a linha é coisa que muda ao longo do tempo. E aqui realmente é uma mudança antes e depois, ao longo do tempo. Então, ele dá uma ideia visual muito boa, né? Ainda com as cores junto, mostrando que realmente a saturação se eleva, as barrinhas, a maioria está subindo, né? E mostra também na terapia adicional que as barras ficam horizontais, ou seja, uma vez obtido o resultado, ele se manteve com as 2 medicações, não houve maior elevação.
provavelmente porque já havia conseguido um efeito máximo, né? E pela própria presença do defeito, não haveria condição de subir mais ainda. O mesmo aconteceu com a pressão arterial, né? Nitidamente a gente vê que a pressão média pulmonar reduz, praticamente todos os casos, só esse aqui do meio subiu um pouquinho, mas a maioria realmente baixou, que proporcionou um P significante, menor que 0,01. Eu gostaria que vocês prestassem um segundinho de atenção nesse slide aqui, que eu achei muito interessante juntar o visual dele com a fisiologia. É um fundo novo do PowerPoint. Então, lembrar que pressão, como o Luiz disse, pressão é fluxo vezes resistência. Ele mediu pressão média e observou que a pressão baixou. Mas vejam, fazendo uma analogia com essas ondas oscilando, esse processo de pressão é muito dinâmico, né? Ele depende instantaneamente do fluxo que está ocorrendo e da resistência. Então, o ideal seria que baixasse a resistência. Concluí que baixou a pressão, mas será que baixou a pressão porque baixou o fluxo? A gente não sabe. Veja que oscila muito. E como o Luiz ressaltou, a gente já viu um trabalho recente que estudava um fluxo nesse grupo desse tipo de pacientes, estudavam o fluxo, né, que era o índice cardíaco, com base no tipo de anestesia que era realizado no cateterismo. Então, os que tinham só sedação, subia o fluxo. Subia o fluxo. Então, isso interfere aqui na pressão. Se sobe o fluxo, sobe a pressão. Aí tem que cair muito a resistência para cair a pressão. Então, é um jogo contínuo de fluxos que estão se atuando simultaneamente, um interagindo sobre o outro. Então, lembrar disso, caiu a pressão, mas o ideal sempre é que caia a resistência, né? Então, tem que fazer um jogo aí para que não caia o fluxo, mas também que ele não aumente muito, porque senão ele falseia a pressão, vai subir a pressão. Então, sempre lembrar da resistência como elemento chave nas cardiopatias congênitas, não tanto o fluxo. Então, eram esses os comentários que eu teria para esse trabalho de hoje.